Hoje eu vou fazer diferente. Vocês ficam daí, eu fico daqui. Vocês querem sentar? Vocês estão cansados? Vocês não estão de férias ainda não? Você estava dormindo até agorinha? Ei, Daniel. Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo? Está todo mundo me vendo? Todo mundo me vendo? Parece que vocês estão meio desatentos hoje. Tudo certo? Quem pode me responder como nós conseguimos saber o que Deus quer que a gente faz? Pela oração, o que mais? Vocês são espertos, pode falar. Pela Bíblia, orando, o que mais? Como que eu sei se algo que eu estou fazendo é certo ou errado? Orando a Deus. Alguém disse a Bíblia. Cultuando. Ó, boa. Nós sabemos o que Deus quer para as nossas vidas quando nós lemos as Escrituras, correto? Quando a gente louva, a gente aprende também, se o louvor for bíblico, né? Se ele não for, a gente desaprende. Nós aprendemos sobre a palavra de Deus, melhor, nós aprendemos com a palavra de Deus, como Deus quer que a gente ande, como Deus quer que a gente faça as coisas. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, por que muitas das vezes, eu, vocês e seus pais, nós não lemos a Bíblia? O que nos atrapalha de ler as Escrituras e parecermos mais com Jesus? Pecado? Trabalho? O quê? Hã? É isso aí também. O que mais? Filme? Ixi, tá só piorando. O que mais? O que mais? Comprar coisas. Preguiça. Essa daí é difícil, viu? O animal. Se muitas das vezes nós nos negligenciamos de ler as Escrituras por preguiça, por trabalho, por ver um filme ou qualquer outra coisa, a gente mente ao dizer que a gente é cristão? Não. Mas cristão é alguém que quer parecer com Jesus, não é? E por que a gente finge que a gente é cristão sem parecer tanto com Jesus? Parecer com Jesus é só vir igual está todo mundo aqui hoje no domingo na igreja? É mais do que isso aqui? Ser cristão é o que mais do que isso daqui? É mais do que 10. É muito 10. O que mais? Eu quero saber de vocês. O que é ser cristão? É só vir ao domingo? É parecer com Jesus. A gente parece com Jesus é na Bíblia, não é? A gente parece com Jesus fazendo as coisas aqui na igreja da maneira correta, não é? Mas a gente também parece com Jesus é na Bíblia lá em casa. Lendo a Bíblia no trabalho, lendo a Bíblia na escola, testemunhando Jesus com os colegas, não é? Hoje, a minha ideia em falar aqui com aqueles que vão ficar e aqueles que vão passá-la vão aprender na sua língua apropriada, sobre orientações gerais que Paulo, que nós temos estudado nos domingos à noite, deixou não só a igreja para parecer mais com Jesus, mas também aqueles que lideram a igreja, para que eles não só pareçam com Jesus, mas para que eles governem a igreja para mais perto de Jesus. Então não se esqueçam, como que eu faço para parecer com Jesus? Lendo a Bíblia. E uma das coisas que foi falado aqui, que é a preguiça, lutem contra ela. Por mais que pareça chato, por mais que pareça fadigante, ou sem alegria, ou difícil, ler as Escrituras, lembrem-se que tudo que nós fazemos de nada vale se nós não formos um dia morar com Jesus. Não, o nosso nome não vale nada, o nome do seu pai e o seu sobrenome não vale nada. O que vale é um dia morar com Deus. Alguém quer morar com Deus um dia? Então vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, as tuas crianças estão aqui à frente. Elas ouviram que a palavra de Deus é importante aos seus corações, mas que muitas adversidades vêm contra elas. Muitas das vezes nós queremos aprender mais de Deus, ler as Escrituras, parecer com Jesus, mas a preguiça, mais o filme, mais o trabalho, a diversão, a soneca e o pecado nos fazem afastar da vontade de aprender mais de Jesus. Desperta no coração de cada criança o desejo de parecer com Cristo,
e que isso espelhe nos seus pais o desejo de contribuir para que eles aprendam mais sobre o Senhor que nós servimos. Que nós não sejamos crentes apenas aos domingos, mas nós sejamos testemunhas fiéis da Tua palavra e da Tua presença todos os dias, para um dia estarmos com Cristo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém? Vão em paz e com calma lá para a salinha de vocês. Juízo. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor sejam com vocês. É uma alegria compartilhar com vocês a palavra de Deus nessa noite. Convido vocês a abrirem as Escrituras na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nós faremos a leitura dos versículos 13 a 18. Assim como eu disse às crianças, nós tentaremos aprender nessa noite sobre orientações de Paulo à igreja, de maneira geral, ou seja, a eu e você, mas também aos líderes dados por Deus na igreja de Cristo. 1 Coríntios 16, dos versos 13 a 18. Enquanto vocês acham, eu queria manifestar minha alegria à junta diaconal que deixou uma garrafa fechada com água. É bem apropriado mesmo para me derrubar. Falei. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra de Cristo: Fiquem atentos, deixa eu ler na versão NA. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se às pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como este. Eu convido vocês a fecharem seus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, teu povo aqui reunido se prostra na tua presença, suplicando ao Senhor que edifique os nossos corações através da exposição da palavra, que em tudo nós venhamos aprender sobre como sermos igreja de Cristo e como sermos líderes capazes de louvarmos, adorarmos e principalmente governarmos a igreja do Supremo Pastor. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, dividindo esse texto em 3 partes, nós vemos na primeira parte do versículo 13 e o versículo 14, que Paulo aqui nos mostra 5 exortações ou 5 orientações gerais para a igreja de Corinto. Se você voltar seus olhos ao texto, nós discorreremos agora essas 5 exortações. Nós podemos e devemos aplicar essas orientações à nossa vida hoje, ou à igreja de hoje. A primeira exortação que você pode ver aí é: fiquem alertas. A primeira orientação de Paulo é para que eles estejam vigilantes, especialmente porque o cristão ele fica vigilante por muita coisa, mas a principal dela é porque ele anseia pela volta de Cristo. Quando eu perguntei para as crianças por que é difícil nós lermos a Bíblia, ou porque nós sabemos que precisamos parecer com Jesus, ou seguir os princípios de Cristo, e nós não lemos, é porque muitas das vezes um dos pontos que nós negligenciamos é a vigilância. Nós não sabemos a hora que Jesus volta, mas nós brincamos de roleta russa em achar que o período que eu não estou pedindo perdão ou que eu não estou lendo as Escrituras,
não é a hora que Ele volta. Paulo aqui nos alerta que nós precisamos ficar vigilantes, atentos a todo tempo, com os corações convictos de que nós temos o pecado que nos destrói, mas que o nosso coração precisa estar convicto que nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos ir além de vir à igreja, nós precisamos ser igreja, nós precisamos estarmos vigilantes a cada momento. Eu e você não sabemos o momento da volta de Cristo, mas nós sabemos que Ele virá e que Ele levará a sua igreja para a glória. E até que isso aconteça, nós precisamos, com glória a Deus, sermos santos e buscar ser parecidos com Ele. Não é fácil. Muitas das vezes nós subimos no púlpito e exortamos muitas questões que a Bíblia nos mostra de princípios e mandamentos, e elas diversas vezes parecem que são impossíveis de nós fazermos. Mas impossível é nós não caminharmos parecidos com Cristo. Nós estamos em um processo de santificação, e esse processo precisa ser continuado nas nossas vidas. Como Paulo nos diz, fiquem alertas. Lembrem-se que o cristão precisa estar alerta a cada dia. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Cristo. Por isso a nossa vigilância é constante. Nós sempre precisamos estar contritos contra os nossos pecados, convictos da nossa fé em Jesus Cristo e comungantes na igreja do Senhor. A segunda orientação que Paulo nos diz aqui é: permaneçam firmes na fé. Essa segunda orientação de Paulo é para que eles fiquem confiantes. Paulo aqui quer que a igreja de Corinto mostre sua fé inabalável quanto a confiar em Deus. Se na primeira orientação Paulo nos diz que nós precisamos ser vigilantes, nessa segunda orientação ele nos lembra que nós temos um Deus que nós devemos confiar. Não é que nós podemos confiar em Deus, nós devemos confiar em Deus. O Senhor das nossas vidas é o Deus supremo, Criador de tudo. Não há nada que esteja na sua presença que te dê medo, que seja insuficiente para que Deus resolva. Eu e você precisamos não só estarmos alertas, mas confiantes que a nossa fé é num Deus santo. Quantas das vezes nós temos o nosso coração mazelado por achar que nossos planos são suficientes para nós? Quantas das vezes que nós achamos que os nossos planos não podem ser frustrados? E trazendo o melhor exemplo dos últimos 2 anos, a pandemia. Quanto de nós, nesses 2 anos pandêmicos praticamente que nós temos vivido, tivemos planos cancelados, mudados, frustrados? Eu creio que ao menos um que está aqui teve algum plano frustrado nessa pandemia. E quando nós vemos ou pensamos sobre esses planos que não deram certo, a primeira coisa que nós precisamos pensar é: onde estava nosso coração quando fez esses planos? Quando eu e você fizemos muitos planos sobre viagens, sobre mudanças, sobre filhos, sobre N coisas que nós podemos pensar, aonde estava o nosso coração quando nós planejamos isso? Estava em uma fé inabalável no Senhor, confiando que mesmo que não desse certo, nós ficaríamos felizes e contentes? Ou a nossa confiança estava no nosso coração? Qual foi a sua reação quando o seu primeiro plano não deu certo por causa da pandemia? Como o seu coração se portou quando tudo isso aconteceu? Você estava confiante na inabalável fé que nós precisamos ter em Cristo Jesus? Ou você falou: meu Deus, queria tanto aquela viagem de descanso, queria tanto ter trocado o carro, ou queria tanto não ter sido demitido? A minha e a sua fé precisam estar convictas, concretas em Cristo Jesus. Os nossos planos e os nossos projetos, eles são pautados, não pelos nossos desejos, mas eles são pautados por uma fé em um Deus que sabe o que é melhor para mim e para você. Isso é ter fé inabalável. Isso é ter confiança em Deus.
é confiança em alguém, em um ser que criou eu e você, e sabe que qualquer coisa que ele fizer vai ser melhor para você do que aquilo que está no seu próprio coração. Por mais que o seu coração vá te dizer agora, mas eu acho que aquela viagem de férias era bem melhor do que a pandemia. Nada que o Senhor faz conosco é em vão. Nós aprendemos alguma coisa com tudo isso que nós passamos. A igreja aprendeu, de certa forma, com tudo isso que a igreja passou durante esse período. Por isso, permanecemos alertas, mas também firmes na fé. E uma terceira orientação de Paulo aqui é: mostrem coragem. Paulo aqui orienta a igreja de Corinto que ela mostre coragem, que ela não se mostre tímida. O cristão, ele não precisa mostrar coragem colocando uma faixa na testa e saindo na rua escrito assim, 100% Jesus. Ou ele não mostra coragem às outras pessoas, enfrentando de forma agressiva para defender seus pontos de fé. Nós mostramos coragem quando nós lutamos contra o nosso desejo pecaminoso e buscamos ter uma fé confiante em Cristo. A coragem que eu e você precisamos ter é primeiro aos nossos corações. Recentemente, conversando com o Rodrigo, pastor Rodrigo, sobre algumas salas para o ano que vem, principalmente sobre a sala da EDV, uma das ideias que a gente teve foi sobre, nós temos uma sala que mostre sobre a defesa da fé, mas não é a defesa da fé lá para fora, é primeiro a defesa da fé para você. Uma das coisas que eu sempre falo com os juvenis, quando eu dou aula para eles, ou então quando tenho a oportunidade de falar com adolescente, é que você precisa defender sua fé para você, antes de defender para o outro. Porque quando alguém te perguntar por que você é contra o aborto, ou porque você é contra casamento homossexual, ou porque você não acha que as escrituras é algo do passado, você precisa responder para você, antes de saber falar para as outras pessoas. Por que você acha que tudo isso que eu perguntei não são verdades, mas o que está nas escrituras é verdade? A coragem que nós precisamos ter é mostrar para o nosso coração as respostas que o mundo pergunta lá fora. Você já se respondeu perguntas que você não sabe? Você já se perguntou sobre muitas questões que o mundo pergunta e que na maioria das vezes a gente não sabe responder para eles? Eu não estou perguntando sobre batismo, aspersão ou imersão, sobre batismo com ou sem fogo. Eu estou perguntando sobre vida, sobre questões práticas da vida, sobre o nosso dia a dia, sobre as ideologias que consomem o nosso mundo e consomem a cabeça de muitas dessas crianças que vieram aqui à frente, que ouvem e veem pessoas fazendo propagandas, fazendo apologias a coisas que são totalmente contrárias às Escrituras. E eu e você sabemos dar as respostas corretas para elas, e respostas que elas entendam. Não é só ser correto, é preciso que o ouvinte entenda e absorva. Ter coragem é saber responder às questões que nos afligem, para que nós tenhamos uma fé confiante em Deus. Lembrem-se disso, não saiam domingo após domingo aqui da igreja, somente como mais um dia. Mas lembrem-se que o que nós fazemos aqui é cultuar a um Deus santo. Essa é a maior coragem que nós mostramos aos domingos. Não é não fazer nada e ficar de perna para cima. Não é descansar ou tirar um cochilo à tarde. É vir aqui e, como aroma suave às narinas de Cristo, nós oferecermos um culto agradável. Nós poderíamos estar em casa agora descansando, para aqueles que gostam, vendo os gols da rodada. Mas nós estamos aqui como parte da igreja de Cristo. Deu para entender a dimensão? Nós somos parte da igreja de Cristo na terra. Estamos agora reunidos às 7h32 de um domingo para ouvirmos a palavra de Deus.
E por isso nós precisamos aprender com a palavra de Deus para respondermos os medos que correm lá fora. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem. E a quarta sejam fortes. Essa orientação é um reforço da orientação anterior de Paulo, ou podemos dizer que é um sinônimo, reforçando que na vida cristã nós precisamos ser fortes, termos coragem e vivermos na presença de Deus, encarando as lutas, os medos e as adversidades, confiantes que nós precisamos parecer com Cristo. Para parecer com Cristo, as crianças responderam, orando, louvando, lendo a Bíblia e vindo ao culto. São formas que nós temos de aprendermos sobre Deus e parecermos com Ele. E a quinta e última orientação desses 2 versículos: façam todas essas coisas com amor. Aqui as orientações que Paulo trata, ele já abordou nos capítulos anteriores, conforme nós podemos ler no versículo 40 do capítulo 14, que diz: mas que todas as coisas sejam feitas decentemente e em ordem. Paulo aqui reforça que não é agressão, não é imposição que faz as coisas acontecerem, mas a virtude do amor. A igreja de Cristo luta contra o pecado, não apontando o dedo ou humilhando o pecador. A igreja de Cristo luta contra o pecado, amando o pecador e cuidando dele. Mas isso é uma parte do amor cristão ao pecador. Outra parte do amor cristão ao pecador é confrontá-lo. É mostrar a ele os seus pecados com amor, mas confrontá-lo. É fazer com que o irmão entenda que ele pecou e confrontá-lo com isso, para que ele de forma contrita, convicta, se arrependa. Isso é o dia a dia da vida do cristão como igreja. Nós pecamos, eu e você pecamos, não sei se você sabe disso, mas você peca. E nós precisamos de um irmão que esteja do nosso lado e fala assim: eu acho que você errou. Vamos mudar? Eu e você precisamos de irmãos na fé, que nos apontem os erros. Mas não nos apontem os erros para nos humilhar. Não é apontar o dedo em público, não é indireta em rede social. Nós apontamos com amor, com a palavra de Deus, para que nós, juntos, restaurados ou buscando a santidade, façamos o que estamos fazendo aqui, cultuando a Deus como igreja. Então lembrem-se disso. Tenha irmãos que confrontem os seus pecados, por mais que seja ruim para o nosso ego. Mas é necessário que o amor com os outros seja através também das orientações e do discernimento dos pecados. Ache bom quando alguém te fala que você tem alguma coisa errada. E não faça o mais rápido possível encontrar um erro nele só para falar que ele também está errado. Mas o ajude também a ver que ele precisa parecer mais com Cristo. Não é um jogo que nós tentamos encontrar no outro erro. Se você quiser chamar isso de jogo, é um jogo que nós queremos que mais pessoas sejam vitoriosas, que mais pessoas ganhem. Roguemos a Deus que um dia nós estaremos no céu dizendo santo, santo, santo com todos que estão aqui. Por isso, com amor, vivam como igreja, ajudando uns aos outros. Dos versículos 15 até do versículo 15 até o versículo 16, nós vemos que a igreja, ela precisa ser submissa aos seus líderes. Se você se voltar aí para o verso 15, o texto diz assim: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias de Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos.
Aqui nós percebemos, ou dá-se a entender, que os oficiais da igreja de Corinto, eles não eram muito respeitados pela igreja. Nós vemos aqui que por mais que eles indicavam zelar da igreja, cuidar da igreja, a igreja não respeitava muito os oficiais que ali tinham. Então nós vemos que um ponto fraco daquela igreja é que ela não tinha consideração pela autoridade dos seus líderes espirituais. Com isso, eu queria destacar 3,5 pontos sobre esse assunto, liderança, e principalmente sobre submissão à liderança. Nós precisamos nos submeter às nossas lideranças locais, aos nossos oficiais da igreja. Mas nós precisamos nos submeter a oficiais bíblicos. Nós nos submetemos aos oficiais enquanto eles estiverem dentro da vontade de Deus. Enquanto eles estiverem submissos às Escrituras. E como eu vou saber como que eles são, se eles estão submissos às Escrituras? Lendo as Escrituras. Sabendo quais são os princípios e quais são as qualificações que Cristo deixou para que os oficiais tivessem. Nós precisamos submeter a liderança. Nós temos líderes oficiais eleitos por nós, e daqui para frente um pouco eu falarei sobre isso. Mas nós precisamos de líderes bíblicos. Eu e você que temos liderança, e liderança não é só você ter um ministério ou um departamento. Você é líder na sua casa, você é líder no seu trabalho, ou você pode se destacar como líder aqui na igreja. Por isso é necessário nós sermos bíblicos. Irmãos, a nossa vida cristã, ela gira em torno disso. De sermos bíblicos, de parecermos com Cristo. Não dá para a gente fugir em qualquer aplicação mínima necessária das Escrituras, de lembrar que nós precisamos da Bíblia. A vida cristã é pautada pelas Escrituras. Nós precisamos nos submeter aos líderes enquanto eles estiverem submissos às Escrituras, e para isso nós precisamos ler as Escrituras, para saber quais são as qualificações necessárias. Mas, por exemplo, é necessário nós elegermos líderes bíblicos. É necessário nós termos uma liderança saudável na igreja. Elegemos presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, professores, superintendentes, o que seja necessário para a igreja. Mas nós precisamos ter líderes crentes, bíblicos. Vir à igreja aos domingos não mostra que o líder ou que aquela pessoa é capaz de ser líder e é crente. O que mostra que ela são as ações, o testemunho que ela mostra em processo de santidade na presença de Deus. Uma triste realidade que nós vemos na igreja como um todo, e não estou falando de Casa Caiada ou especificamente de Casa Caiada, é que muitas das vezes nós vemos lideranças saindo por mero status ou influência. Pelo que ela é lá fora, ela pode ser aqui dentro. A igreja precisa ser um organismo ou ser um conjunto de processos que caminham juntos para a glória de Deus. Nós elegemos oficiais aqui na igreja, líderes aqui na igreja, não pelas suas capacidades morais, mas pela capacidade que ele tem de demonstrar Cristo e levar Cristo às outras pessoas. Líderes bíblicos são capazes de mostrar às outras pessoas o Deus que ele serve. Nós não somos capazes pelo nosso nome, pelo nosso sobrenome ou pela nossa conta bancária. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa na presença de Deus, pelo Senhor que nós dizemos que servimos. Por parecermos com Ele, é isso que nos torna crentes, e é isso que nos torna bíblicos. Aqueles que almejam liderança se mostrem capazes para isso. Busquem aprender mais sobre Deus. Recentemente, o reverendo Ronaldo encerrou uma classe aqui na igreja. Acho que eles estavam se reunindo, algumas vezes foi às segundas, está orando. Algumas vezes foi às segundas, outras vezes foi aos sábados,
liderança na igreja, estudando um livro da cultura cristã que chama O Presbítero. Mas não é porque todos que estavam ali, ele estava projetando para serem presbíteros. Ele estava desenvolvendo oficiais. E o que eu quero dizer com isso? É que nós, pessoas que somos líderes na igreja, volto a dizer, não é porque você não tem um departamento, um ministério, que você não é líder na igreja. Todos nós que almejamos servir a Deus da melhor forma, para ficar mais fácil de entender, nós precisamos nos capacitar, ler as Escrituras, lermos bons livros, escutarmos coisas que façam com que nós sejamos melhores cristãos. Nós precisamos ser capazes de servir a Cristo da melhor forma possível. Uriel, eu peco, eu erro, eu também. E nós continuaremos nessa jornada de peca e erra, até o dia que nós falaremos santo, santo com Cristo no céu. Mas até que isso aconteça, eu não posso entregar a minha rotina a achar que é normal. Eu e você precisamos nos capacitar para sermos líderes eficazes. Líderes eficazes na igreja não são os que geram número como lá fora. Líderes eficazes na igreja são aqueles que fazem tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso papel, é servir a Deus da melhor forma possível. Líderes precisam ser capazes e se mostrar capazes desde o seu lar. Desde lá na sua casa, no culto familiar, nós nos mostramos líderes da nossa família. Recentemente, acho que há uns 2, 3 meses atrás, conversando com os juvenis sobre culto familiar, é de entristecer o coração aqueles que dizem que não tem essa rotina. Como nós desenvolvemos uma igreja em crescimento de forma sadia, se nós não incentivamos ele a ler as Escrituras, a cantar. Alguém disse que cantar era uma forma de aprender sobre Deus. E eu disse que se for cantar de forma bíblica, porque senão desaprende. Eu e você somos líderes desde o nosso lar, no culto familiar, no aconselhamento com a esposa, no acompanhamento da esposa, no auxílio do marido, no acompanhamento dos filhos, no acompanhamento do restante da família. Coragem, nós já falamos, não é colocar a faixa de 100% Jesus, mas é parecer mais com Jesus. Nós, essa é a parte do meio para quem pegou meu 3,5 pontos, é que nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, nós elegemos os nossos oficiais com voto. E que muitas das vezes achamos chato ter que participar de uma assembleia e esperar uma contagem. Mas parem para pensar a importância de nós conhecermos aqueles que são os que governam a igreja. Nós elegemos homens capazes, pela boa vontade de Deus, para guiarem e governarem a igreja do Senhor. Os dízimos e as ofertas que são colocados aqui, as necessidades da igreja local, as necessidades da viúva, as necessidades do órfão, a necessidade de qualquer família que passe, são eles que fazem as coisas. É por isso que nós, pela graça de Deus, elegemos os nossos oficiais e precisamos ouvir os conselhos quando o pastor pré-eleição faz uma sequência de estudos sobre os ofícios do diaconato, do presbiterato. Nós precisamos saber mais sobre aquele que nós elegemos, sobre a sua vida, sobre a sua rotina com a igreja, sobre o seu testemunho de fé. E se o mesmo tem disposição realmente para servir, não com o seu nome, mas pelo nome de Jesus. Eu e você fazemos tudo aqui na igreja pelo nome de Cristo. Muitas das vezes nós, às vezes parecemos chatos quando tentamos alguma coisa da comunicação, tentamos problema de som, mas sempre que acontece, todo mundo já sabe para onde olha. É para quem está fazendo.
Por isso que nós precisamos de pessoas capazes e comprometidas a viverem disponível para a glória de Deus e para serviço da igreja. E, por fim, os versos 17 e 18 diz assim: alegro-me com a vida de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como estes. Paulo aqui, ele dá conta de uma oferta que ele recebeu da igreja de Corinto. Ele também cita uma carta que essa comissão trouxe, que já foi comentada nos capítulos anteriores. E também ele se alegra com as boas notícias, com a boa notícia ou as boas notícias que essa comissão trouxe sobre a igreja de Corinto, e também queria levar de Paulo até a igreja de Corinto. 4 coisas que nós precisamos pensar sobre isso nos dias de hoje. É que a igreja precisa eleger bons líderes, como eu disse, mas a igreja precisa reconhecer aqueles que servem a igreja com alegria e amor. E reconhecer não é bajular. Por mais que pareça que tem uma linha tênue aí, reconhecer não é bajular. Reconhecer é você se alegrar com aqueles que se dispõem a servir o corpo de Cristo. Eu, como gosto e sou da área aqui da igreja, você já parou para pensar sobre aqueles que chegam mais cedo para montar a estrutura aqui da igreja de som, de áudio? Vocês já pararam para ver que tudo isso é desmontado dominicalmente e depois é montado? Vocês já reconheceram aqueles que servem nessa área? Vocês já reconheceram aqueles que ornamentam ou fazem alguma coisa na estrutura da igreja? Eles são líderes, reconhecidos pela igreja e por Deus, a fazerem com que o bom andamento da obra sirva para a glória de Deus. Não é bajular, é reconhecer. Eu reconheço orando, eu reconheço agradecendo, eu reconheço presenteando, eu reconheço fazendo diversas coisas, mostrando a eles que eles servem a Deus e que por isso eles precisam ser lembrados. Nós temos a rotina como ser humano de lembrar das pessoas depois que elas morrem. As pessoas viram o nome disso, o nome daquilo, ou se tornam o saudoso ou a saudosa depois que elas morrem. Mas nós temos a dificuldade de eleger pessoas ou reconhecer pessoas em vida. Lembrem-se disso, muitos irmãos e irmãs servem não só a igreja de Casa Caiada, mas outros locais, para a glória de Deus. Reconheçamos isso, reconheçamos aqueles que se dispõem a servir a Deus, para que vocês sirvam melhor. Como que é isso? Aqueles que fazem a transmissão, que muitos estão lá do outro lado assistindo, aqueles que preparam a ceia para que você participe, aqueles que limpam a igreja, aqueles que fazem tantas outras coisas. E muitas das vezes nós passamos e nem bom dia, boa tarde, nós lembramos. Reconhecer é diferente de bajular, mas o reconhecimento é necessário. Um outro reconhecimento que Paulo nos mostra aqui a nós termos no nosso coração é que mais do que nós fazemos, nós precisamos ver o esforço que aquele que faz tem para a glória de Deus. Muitas das vezes pode não ser da forma como você quer. Você acha até que ele está fazendo meia boca ou feio, mas ele está se doando para fazer para a glória de Deus. A professora está estudando ao máximo para dar aquela aula dela lá no Me Cria. E aquele tanto de menino correndo desesperado, não sei o que, mas está se esforçando. Ela está dando o seu melhor para a glória de Deus.
Um último ponto sobre isso é que muitas das vezes nós achamos em relação aos pastores que eles são funcionários da igreja. Por quê? Porque eles recebem. Mas nós precisamos lembrar que pastores são homens capacitados por Deus, eleitos pela igreja, para servirem de forma integral a igreja, porque a Cristo todos nós devemos servir de forma integral. Os esforços que pastores fazem e se dedicam para servir a igreja, eles não precisam ser bajulados, mas eles precisam ser reconhecidos. Paulo nos mostra aqui que é necessário nós vemos aqueles que dedicam tempo, como ele disse aqui no final do versículo 18, deem o devido reconhecimento a homens como estes. Quais homens? Aquela comissão que se deslocou lá da igreja de Corinto até onde Paulo estava, em Éfeso, para levar não só uma oferta, mas também para levar as boas novas que a igreja vivia naquele tempo, e para levar boas notícias de Paulo até aqueles que estavam na igreja de Corinto. Então reconheçam o esforço dos seus pastores, reconheçam que eles são falhos, mas que eles servem ao Supremo Pastor, e que eles cuidam do rebanho da igreja, até que o Supremo Pastor volte. E assim, nós diante dele serviremos de forma pura e santa. E a segunda parte aqui do versículo 17 e 18 que nós temos que aplicar, é que nós vemos aqui a importância da transparência. Nós vemos aqui o zelo pelo testemunho de Paulo, e nós vemos a importância que igrejas e pastores sejam claros com seu testemunho, principalmente em relação ao dinheiro. Paulo poderia não destacar aqui que a igreja de Corinto o levou uma oferta, que ela supriu uma parte que faltava, mas Paulo foi transparente. Paulo deixou registrado o que aconteceu. E nós precisamos, nesse mundo de escândalos que nós vivemos, deixar claro as coisas que nós fazemos. Os líderes da igreja precisam deixar claro à igreja as coisas que fazem. Nesse mundo de escândalos, de problemas financeiros de igreja e tantas outras coisas que eu não preciso dizer porque vocês sabem disso. Nós precisamos não achar ruim quando nós temos a apresentação de relatório anual aqui na igreja sobre as finanças da igreja. E eu tenho certeza, como igreja presbiteriana do Brasil que somos, se você precisar de alguma informação, você pode procurar o tesoureiro, que ele vai estar disponível para passar qualquer informação sobre as finanças da igreja. Precisamos ser transparentes, claros, testemunharmos o Deus que nós servimos em tudo. A liderança da igreja segue firme e constante na fé, e a liderança da igreja segue firme e constante na fé, mas ela também segue fazendo as coisas da igreja, ela segue de forma transparente, zelando pelo testemunho. Oremos pelas nossas lideranças, oremos pelo nosso coração para que Deus nos capacite para sermos líderes eficazes na igreja. Não saiam daqui mais um domingo da forma como você chegou. Saia daqui lembrando da importância da palavra de Deus, dos princípios que aqui nós lemos e de como é útil nós termos líderes eficazes. A igreja precisa de um processo correto. A igreja precisa ser forte, lutar contra o seu pecado, lutar contra as suas mazelas, buscar ser reconhecido pelo Senhor diante da presença dEle. Mas a igreja precisa cuidar daqueles que lideram. E aqueles que querem liderar, que se capacitem para isso. Não é errado você querer liderar alguma coisa. Errado é você não se capacitar para liderar. O que nós podemos aplicar sobre tudo isso que, de certa forma, já foi aplicado aos nossos corações, é que a igreja precisa estar alerta, ser firme, ter uma fé inabalável, ter coragem, mas fazer tudo isso com amor.
com zelo e com amor ao próximo. E por último, precisamos de líderes eficazes, capazes, que liderem de forma bíblica a Igreja de Cristo. Por isso, pastoreie seu coração, para que você pastoreie desde a sua casa até as atividades da igreja, aguardando o Supremo Pastor. O pastor perfeito, que vai nos levar ao seu encontro, para nós não termos mais que nos preocupar com qualquer falha nossa. Vamos orar? Soberano Deus, nós nos colocamos na Tua presença, convictos porque é a Tua palavra que nos edifica, que é o Senhor que nos traz graça, que é a Tua vontade que nos traz o desejo de servirmos ao Senhor melhor. Não nos deixe, ó Deus, cairmos na tentação do nosso coração de acharmos que somos capazes, mas nos deixe alertas, firmes na fé, nos mostre a coragem que nós precisamos ter para assim sermos fortes, para servirmos ao Senhor melhor. Capacita as nossas lideranças para servirem ao Senhor na Tua presença de forma clara e convicta. Não nos deixe desviar o nosso passo, mas nos traga, ó Deus, a Tua presença cada vez mais santos, que nós não saiamos daqui nenhum domingo, nenhuma reunião, nenhum culto, da mesma forma que entramos, mas que as exortações do Senhor, através da Sua palavra, desperte no nosso coração o desejo de servir melhor. Nós não viemos à igreja para sermos como nós chegamos, mas nós sempre viemos à igreja para nós servirmos ao Senhor melhor e a nós parecermos melhor com Cristo. Que a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, seja sempre uma igreja bíblica, convicta da sua fé, com líderes e liderados capazes de servir ao Deus da sua vida. Que a Tua glória seja sempre sobre as nossas vidas, que o Seu sacrifício seja lembrado sempre nos nossos corações, para servirmos a Deus melhor. No nome de Cristo nós oramos. Amém.